Olá, eu sou a professora Rosemeire Farias, sou professora do Mandeta Concurso. Estou aqui para trabalhar algumas questões com vocês, para que vocês mandem muito bem no concurso para professores. Vou disponibilizar algumas questões, vou resolver com vocês, vou dar algumas dicas. As questões que eu vou trabalhar com vocês, elas são curtas, mas não se esqueçam, mesmo que os enunciados sejam longos, você tem que prestar atenção, ler bem o enunciado, palavra por palavra, e não responder as alternativas depois da primeira leitura. Por quê? Porque você pode cair nas pegadinhas, tá? E quando as questões dizem respeito ao dispositivo, à legislação, tome cuidado, que às vezes eles cobram a letra da lei na íntegra e mudam um verbo, muda uma palavrinha, coloca um não, muda o deve por precisa, aí você dança, tá? Então preste atenção, resolvam e depois venha que a professora vai comentar com vocês cada questão. Já é? Vamos para a primeira questão? Primeira questão diz respeito, tá? A professora colocou, era para ser a questão 1, veio aqui questão 3, mas é a questão 1, tá? A avaliação é da prática educativa e não de um pedaço dela. Ou seja, a avaliação faz parte da prática educativa. A avaliação não é um pedaço da prática educativa. A avaliação, ela se divide em 3 momentos. Nós temos a avaliação diagnóstica, nós temos a avaliação que ela ocorre no processo e nós temos a avaliação que ela ocorre no final, que é a avaliação sumativa. Então ela ocorre, ela pode acontecer em diferentes momentos no processo de ensino-aprendizagem. Então ela não pode ser pontual, tá? Ela faz parte do processo, ela não é estanque, ok? Então, ao considerar o processo de avaliação como um todo, Freire refere à abordagem sociocultural e não humanística, e não tradicional, e não comportamentalista, e não piagetiana. Por quê? Porque considera o todo, sócio, considerando o contexto, considerando o desenvolvimento, o comportamento, não é apenas um fator. Porque quando nós entendemos a avaliação como um todo, nós não pegamos apenas um fator em si, tá? Por isso que a avaliação não é estanque, ela é sociocultural. Freire pega essa abordagem, ok? Veiga, um outro autor importante que você precisa considerar, alguns autores que vão aparecer com certeza, tá? Em seu artigo Projeto Político da Escola, e não se esqueçam que o projeto político-pedagógico da escola é um instrumento importantíssimo, assim como é o regimento escolar, tá? O projeto político vai trazer todos os elementos, todos os pontos principais da escola, vai traçar o caminho que a escola vai percorrer, traz o currículo da escola, que obviamente tem os pontos principais, que tem um norte, seguindo o norte central da escola, obviamente que é traçado pelos órgãos centrais, pensando em currículo, as diretrizes curriculares gerais, que são especificadas pelos entes federativos, que trazem os aspectos regionais que são depois finalizados dentro da escola no projeto político-pedagógico, ok? Bom, e aí nós vamos pensar então o que Veiga traz em seu artigo Projeto Político da Escola, uma construção coletiva. O documento ele apresenta princípios norteadores para o projeto político-pedagógico. Quais são esses princípios? Nós temos que pensar na igualdade, nós temos que pensar no princípio da escola democrática, nós temos que pensar na gestão democrática,
tá? Então nós vamos pensar, então, vamos ver na letra A, igualdade? Igualdade sim. Tá? Qualidade? Qualidade sim. Gestão democrática? Sim. Liberdade? Sim. Valorização do magistério? Sim. Tá? Professora, letra A? Sim, seria a letra A. O que está errado na letra B? Tá? Igualdade, igualdade, qualidade, gestão centralizada? Não, é gestão democrática. Na letra C, o que está errado, professora? Igualdade, está certo? Está certo. Com ressalvas, igualdade com ressalva? Não, é igualdade, não tem ressalva, não pode ter restrição. Tá? Gestão centralizada é gestão democrática. Tá? O que está errado na letra D? Igualdade, qualidade, tem o princípio da igualdade, da qualidade. A qualidade aqui vocês têm que pensar sempre que é qualidade social, tá? Não é a qualidade total. A escola, considerando a escola, considerando a escola, levando em consideração os princípios constitucionais, aquilo que está bem definido na legislação educacional e levando em consideração todos aqueles princípios da gestão democrática, da igualdade, da qualidade, considerando a educação como prática social, a função da escola, função social da escola, nós temos que entender que esses princípios focam para uma escola emancipadora, libertadora. Tá? Então, aqui, essa escola foge da centralização. Ela foge de uma escola totalitária, ela foge de uma escola que prima por uma gestão que não oferece liberdade de ideias, pluralismo, ok? Ela foge da gestão centralizadora, ok? Então, a letra A. Vamos para outra questão. Assinala a alternativa em que a proposição não se refere ao currículo escolar. E aí eu quero que vocês pensem. O que é currículo, professor? É o caminho. Não se esqueçam, o currículo ele é definido, ele é finalizado na escola. De que forma? Participativa, de uma forma participativa, de uma forma democrática. É assim que tem que ser. Com a participação dos representantes da escola. Professora, quem? Participação dos representantes do setor pedagógico, aí entre os coordenadores, os professores, os gestores, tá? Precisam opinar, precisam dizer o que é importante na escola. Qual é o perfil da escola? O que a escola quer? Quais são as metas da escola? Qual é a sociedade que se quer formar? Qual é o aluno que se quer formar? O que se quer trabalhar? Quem sabe? É a escola, é a comunidade, são os agentes, os atores que efetivamente compõem a escola, tá? Bom, vamos lá, assinale a alternativa em que a proposição não se refere ao currículo escolar. Vamos lá, na letra A. O currículo é elemento constitutivo da organização escolar. Ele é constitutivo. Nós temos que marcar que não se refere. O currículo faz parte, ele é um elemento que compõe o projeto político pedagógico da escola. O projeto político pedagógico da escola tem que ter um currículo. Tá? Professor, o que é o currículo? É o caminho pedagógico, é o caminho, são as diretrizes, tá? Que a escola vai percorrer. Tá? O aluno vai traçar, ele vai percorrer um caminho curricular dentro da escola. O que ele vai estudar? Ele vai estudar isso, vai estudar aquilo. Ele tem uma base comum que ele precisa obrigatoriamente cursar. E aí ele tem a base comum e a base diversificada, que são obrigatórias. Né? O que ele deve, a base comum obrigatória que ele precisa seguir. Isso está onde, professor? No documento da escola, tá? Então, o que não? Isso aqui sim, o currículo é um elemento constitutivo da organização escolar. B, o currículo implica a interação entre os sujeitos que têm o mesmo objetivo. O currículo,
Aqui então, tudo bem, óbvio, o currículo é uma construção social do conhecimento. O currículo deve ser um instrumento neutro? Jamais, jamais. O currículo jamais vai ser um instrumento neutro. Ele sempre vai ser um instrumento que dialoga. Tá? A escola nunca será neutra. Se a escola for neutra, ela deixa de cumprir a sua função social. Ela tem que ser plural, porque ela, no universo da escola, precisam conviver diferentes pensamentos, diferentes culturas, diferentes pessoas. Então ela é um arco-íris de cores, de ideias, de pensamentos, de identidades, ok? Então a alternativa que não se refere é a letra D, ok? Próximo. Questão: descobriu e descreveu a psicogênese da língua escrita e abriu espaço para um novo tipo de pesquisa em pedagogia. Deslocou a investigação do como se ensina para o que se aprende. A criança constrói seus sistema interativo, pensa, raciocina, inventa, buscando compreender seu objeto social complexo, que é a escrita. Buscando então compreender a escrita. As informações acima refletem o pensamento dele. Bom, quem é que se preocupou em entender em como a criança aprende? Quem é que se preocupou? Isso no universo da escrita, isso no universo da alfabetização. Então não se preocupou em saber, se preocupou em saber como que a criança, no processo de alfabetização, como ela efetivamente vai aprender, tentando imaginar como se dá esse processo. Então, olha só, a criança constrói um sistema interativo, pensa, raciocina, inventa, buscando compreender esse objeto social complexo que é a escrita. As informações acima refletem o pensamento dele. Só pode ser Emília Ferreira. Que foi? Ela se preocupou em entender esse processo, tá? Para entender como que o professor deve proceder para alfabetizar com sucesso, ok? Vamos lá? Próxima questão, vamos falar sobre a educação escolar. A educação escolar é uma instância educativa. E aí vamos sempre pensar, como se divide a educação escolar? A educação básica no Brasil, ela se divide. Nós temos a educação infantil, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Aí nós temos a educação básica. A educação escolar, professor, envolve tudo, até o ensino superior. Aí nós temos as modalidades. Professor, a educação inclusiva é uma modalidade, a educação profissional é uma modalidade, a educação quilombola é uma modalidade, a educação em direitos humanos é uma modalidade. Então nós temos, tá? Modalidades. Professor, educação no campo, uma modalidade, ok? E aí envolve a educação escolar, a educação como um todo, tá? A educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Bom, vamos lá. A educação escolar é uma instância educativa que trabalha com a formação integral, isso mesmo, total, global, do educando, o que pressupõe o desenvolvimento de diversas capacidades do ser humano. Entretanto, é preciso salientar que o objetivo principal objetivo da escola é o desenvolvimento das capacidades. O principal objetivo da escola é desenvolver as capacidades. Que capacidades? O principal objetivo da escola é levar o aluno a conhecer, a construir conhecimento. O que envolve conhecimento? Ah, professora, mas não também, quando nós falamos do sentido global, nós vamos olhar as alternativas. Professora, ele está falando psicomotora, está falando política, está falando
sociais, afetivas, tudo bem, tudo isso é trabalhado, mas o principal está na letra A, porque está relacionada à construção de conhecimento, está relacionada a conhecer, tá? E isso a levar o aluno a construir conhecimento, levar o aluno a ter uma participação ativa, a ele mesmo dentro desse processo de conhecer o seu mundo, de conhecer a si mesmo, de passar a ser uma pessoa capaz de vencer as suas limitações, ok? Alternativa A. Nas teorias, vamos para a próxima, nas teorias pedagógicas, lembra das teorias pedagógicas? Nós tivemos várias, lá dentro das tendências pedagógicas, teorias pedagógicas, nós estudamos aquelas teorias pedagógicas, as não críticas e depois as críticas. Professora, didaticamente nós dividimos, isso não foi professor, são os teóricos que dividem nas não críticas e as críticas. Teve um divisor de águas que nós fizemos, tá? Para que vocês tenham uma noção, na linha do tempo, nós marcamos ali, após 1930, a professora marcou ali o Manifesto dos Pioneiros da Educação, como novos ares para a educação, mas estávamos ainda no bojo das teorias não críticas da educação. Então nós tivemos lá as teorias tradicionais, depois nós tivemos a Escola Nova, que trouxeram as teorias liberais tradicionais, que nós temos lá antes da Escola Nova, depois as teorias liberais progressivistas e as teorias liberais renovadas, não diretivas. Depois nós tivemos as teorias liberais tecnicistas, depois já entramos para as teorias críticas e aí as progressistas. Nas progressistas nós temos que a progressista tivemos a figura que é já dentro da teoria crítica, tivemos Paulo Freire, depois a libertária, a libertadora, depois nós tivemos a teoria já histórico-crítica e assim sucessivamente, fomos caminhando, tá? E dentro desse contexto, nós vimos várias características. Vamos ver o que está cobrando aqui. Nas teorias pedagógicas, não diretivas, a função do professor é a de ser não diretiva. Você vai pensar em Carl Rogers, professor. Bom, e aqui as não diretivas pensavam um pouquinho mais no sujeito, aluno, no ser aluno. Lembra da tradicional? Não pensava no aluno, não. Pensava a figura do professor, o professor era centralizador, o saber do professor era inquestionável, o aluno tinha uma posição de passividade, não é? Ele apenas recebia informação, não questionava, tá? Agora, Carl Rogers já se preocupava um pouquinho mais com o psicológico do aluno, já trouxe para a escola as tendências, os saberes, a contribuição dos psicólogos, né, para ver um pouquinho, se preocupou um pouquinho mais com o aluno. E aí o professor passou a ter uma função do quê? De facilitador da aprendizagem, tá? Facilitava o aluno e iria aprender por ele mesmo. Então o professor era um facilitador, ok? Leia com atenção as seguintes assertivas. Vamos lá. 1. O ato pelo qual decidimos o que construir. Pronto. O ato pelo qual decidimos o que construir. Guarda aí. Segundo, ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto. Elas conceituam respectivamente. Vamos lá. Então, primeiro ato. Ato pelo qual decidimos o que construir. Ato pelo qual decidimos o que construir. Decidimos, tá? E o outro, ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto.
elas conceituam respectivamente. Olha, decidimos, é aquilo que está aqui, ó, né? Lembra? Está na nossa cabeça. É o planejamento, professora. Agora, o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto é avaliação, professora. Então, é a letra D. Planejamento e avaliação. Muito bem. Joia! Alguns conceitos, não se esqueçam de planejamento e avaliação. A avaliação não é um instrumento para fazer o aluno simplesmente progredir. Não é. Ele é um instrumento muito importante que auxilia o professor no seu fazer pedagógico, para ele verificar se o caminho traçado está surtindo o fruto planejado, tá? Porque senão vai ter que se repensar, vai ter que traçar novas estratégias, vai ter que escolher outras ferramentas para que o trabalho seja refeito e os frutos sejam alcançados, ok? Vamos lá. O autor de A Educação pelo Trabalho tinha grande preocupação com a educação popular. Olha só, a educação popular, você já vai pensar, professora, já conheço esse autor. Vamos lá. Para ele, o conhecimento verdadeiro é sempre recriação e a verdadeira fraternidade nasce do trabalho. Por isso, valoriza a atividade manual e a do grupo. Trabalhar a atividade manual, tá? O trabalho em si, e atividade em grupo, coletiva, coletividade, o desenvolvimento coletivo. Por estimularem a cooperação, a iniciativa e a participação, tá? O trecho acima, ele vai trabalhar, tá? Ele vai valorizar sim a coletividade, o trabalho coletivo. Esse autor, ele veio na toada de um outro autor que você deve estar já pensando na educação. Professora, isso aí me parece muito com a libertadora, libertária. Muito bem, você deve estar achando, porque já está então no grupo da teoria crítica da educação. Muito bem, não lá da não crítica, porque quem fala de libertadora, libertária, está no grupo da crítica. O trecho acima se refere, aqui não tem Paulo Freire, não é? Não, porque é Siliti Freire, tá? Na libertária, na pedagogia, aqui nós estamos na tendência libertária, ok? Vamos lá? Agora nós vamos falar de Lucchesi. Professora, Lucchesi eu vou pensar no quê? Você vai, Lucchesi falou sobre muitas coisas, tá? E aqui nós vamos ver em qual ponto o professor destacou para vocês. Aqui ele vai falar sobre os instrumentos, sobre avaliação. Então, Lucchesi, segundo Lucchesi, para que os instrumentos de avaliação sejam adequados, eles devem medir resultados de aprendizagem claramente definidos, que estejam em harmonia com os objetivos instrucionais. Tá? Vamos ver se está certo isso? Então, ele está dizendo que os instrumentos de avaliação sejam adequados para que eles devem, tá, medir resultados de aprendizagem claramente definidos que estejam em harmonia com os objetivos instrucionais. Ok, guarda isso. Ser utilizados para melhorar a aprendizagem do estudante e do sistema de ensino. As duas parecem estar verdadeiras, não é? Vamos lá. Evitar todo e qualquer subterfúgio que dificulte para o aluno tanto a compreensão do que solicita quanto a resposta ao que se pede, tá? Veja bem, dentro desse contexto, quais são as corretas? Vamos lá. Professora primeira está correta? Tá. Professora segunda está correta? Tá. A terceira está correta? Tá. Porque é justamente para a Lucchesi, os instrumentos de avaliação, eles precisam estar, para que eles sejam adequados, eles têm que medir os resultados da aprendizagem claramente definidos, porque senão eles não são adequados, tá? Que estejam de uma
eles precisam ser harmônicos nos objetivos, porque se não forem harmônicos com objetivos, não vão conseguir medir, não vão ser adequados, você não vai conseguir saber se o processo, se aquilo que você traçou você traça um objetivo, você escolhe a ferramenta, aplica e depois você vai ver se o resultado for alcançado. E você precisa achar um instrumento adequado para medir isso. Então, tudo precisa estar em harmonia. Se não tiver, você não vai conseguir medir, não é? Ser utilizados para melhorar a aprendizagem do estudante. Claro, você não vai utilizar para melhorar, senão nem utiliza. Evitar todo e qualquer subterfúgio que dificulte para o aluno tanto a compreensão do que se solicita quanto a resposta ao que se pede. Muito bem, joia, todas estão corretas. Então vamos lá para mais uma questão. Aí no final, a professora vai fazer assim um apanhado geral, falar sobre um pouquinho, algumas dicas, ok? Para terminar a nossa aula e no dia da prova, eu quero que você faça a sua prova com tranquilidade, resolva as questões de uma forma com calma. Porque qual é a questão? Você tem que interpretar, você tem que ler pausadamente. Porque obviamente que as questões, o enunciado não vai ser moleza, a interpretação, primeiro de tudo é a interpretação. Eles vão cobrar artigos, vão tirar a letra da lei, os dispositivos, eles vão jogar os incisos nas alternativas. Essas questões que tem afirmativas, eles vão tirar os incisos e jogar literalmente nas afirmativas para você julgar se estão certas ou erradas. Então tem que tomar cuidado, com as afirmações. Nada que seja categórico, você engula. Eu sempre digo aos alunos, olhe torto para as afirmações categóricas. Exclusivamente, não seja radical. Tudo que for extremamente radical, você olhe enviesado. Analise melhor, ok? E porque a interpretação vai ser o ponto crucial. Aí alguns autores são chave. Professora, mas eles não indicaram os autores. Não precisa indicar. Por quê, professora? Porque os autores dos conhecimentos pedagógicos, eles são de conhecimento de todos. Professora quem? A professora falou de Lucchesi, falou de Paulo Freire, falou de Emília Ferreira, falou de Saviani, falei de vários outros, falei de Cury, falei de Celestin Freinet, falei de Carl Rogers. Então, esses autores, obviamente que eles vão cair, porque eles são autores que caem porque eles fazem parte da ciência da educação, tá? Então não precisa ficar mencionando o autor tal, porque na ciência da pedagogia, da educação, são esses autores que falam sobre isso, sobre aquilo, sobre tendência pedagógica X, Y, Z. Autor tal fala sobre avaliação, autor tal fala sobre planejamento, autor tal fala sobre gestão pedagógica, autor tal fala sobre gestão democrática, tá? Então, sobre todos esses autores eu comentei com vocês durante as nossas aulas, ok? Vamos lá mais um pouquinho para mais uma questão. A questão diz o seguinte: a participação ativa do professor no desenvolvimento da gestão democrática, gestão democrática, professora e gestão democrática, equiparam. É um nome muito forte que estuda, que pesquisa gestão democrática. Na escola pressupõe
Vamos lá, vamos ver as primeiras afirmações. A participação ativa do professor no desenvolvimento da gestão democrática na escola pressupõe: 1. Princípios e práticas da avaliação institucional e avaliação da aprendizagem dos alunos. Princípios e práticas da avaliação institucional e avaliação da aprendizagem dos alunos. Guarda aí. 2. Organização e distribuição do espaço, qualificação e adequação dos equipamentos da escola e das demais condições materiais e didáticas. Novamente, organização e distribuição do espaço escolar, qualificação e adequação dos equipamentos da escola e das demais condições materiais e didáticas. Terceiro, noções sobre financiamento da educação e controles contábeis, assim como formas de participação da utilização e controle dos recursos financeiros recebidos pela escola. Muito bem. Quarto, elaboração e execução do planejamento escolar, projeto pedagógico curricular, plano de ensino e plano de aula. Planos de aula, vamos lá. Estão corretas as afirmações? Gente, por acaso tem alguma que está errada? Vamos voltar? O que está dizendo? A participação ativa do professor do desenvolvimento da gestão democrática na escola pressupõe princípios e práticas de avaliação institucional e avaliação da aprendizagem dos alunos. Claro, tá? Organização e distribuição do espaço físico, qualificação e adequação dos equipamentos da escola e das demais condições materiais e didáticas, noções sobre financiamento da educação e controles contábeis, assim como, está falando de gestão democrática, é a participação de todo o processo, do processo decisório, que vai em que o processo, a gestão democrática envolve a participação das decisões, não só administrativas, mas das decisões também pedagógicas, porque é como a escola vai caminhar. Tá? A primeira, princípios e práticas de avaliação institucional e avaliação das aprendizagens dos alunos. Ok. Organização e distribuição do espaço físico, qualidade e adequação dos equipamentos da escola e das demais condições materiais e didáticas. Ok. Noções sobre financiamento da educação e controles contábeis, assim como formas de participação na utilização e controle dos recursos financeiros recebidos pela escola. Joia? Elaboração e execução do planejamento escolar, projeto pedagógico curricular, plano de ensino, planos de aula. Joia? A participação ativa do professor no desenvolvimento da gestão democrática na escola pressupõe. Quando se pensa, quando se para, quando o projeto político-pedagógico da escola é discutido, quando os principais documentos da escola que devem ser discutidos envolvendo os atores da escola no processo de decisão, o que é decidido, professor? Tudo. Todos os elementos, todos os assuntos que dizem respeito ao funcionamento da escola. E, obviamente, que os agentes da escola vão participar, vão decidir e vão influenciar nas principais decisões da escola. Então, vamos lá, qual que é a alternativa? Estão corretas as afirmações, todas as afirmações, as afirmativas estão corretas, ok? Agora, para terminar a nossa aula, a professora quer mencionar alguns pontos. Fundamentos. Vamos pensar primeiro na base legal da educação. Começa onde, professora? Na Constituição de 1988. Você tem que pensar que a educação é um direito social. Como direito social, ela tem princípios constitucionais. Gestão democrática. É um princípio constitucional. E aí, professora, o que mais que nós temos que considerar?
os artigos principais. A professora falou sobre o artigo 205. Você tem que lembrar do artigo 205, 206, 207, tá? Você tem que se lembrar de todos aqueles artigos constitucionais, dos princípios constitucionais que regem a educação. E tem que se lembrar que a LDB tem fundamento na Constituição. E o que é importante você lembrar? Quais são os princípios que regem, que fundamentam a LDB? Aí tem da igualdade, o princípio, a liberdade de docência, a liberdade para pesquisar, a liberdade para estudar. Os alunos, eles têm direito à educação, o direito é universal. A educação, o direito à educação pública, professora, desde quando? Desde os 4 anos aos 17 anos. Começa na pré-escola, sim, mas não se esqueçam que a professora falou do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando nós falamos disso, a educação, a Constituição, ela diz que todas as pessoas têm o direito à educação, independente da idade, independente do credo, independente de qualquer característica. Não se esqueçam disso, é dever do Estado, é dever da família, é dever da sociedade prover isso, ok? Que mais, professora? E você precisa dizer que a LDB, ela consolida, ela dá corpo para aquilo que a Constituição traz, tá? Que é a nossa Constituição cidadã. Depois vem a lei de diretrizes, vem as diretrizes curriculares gerais, que elas vão especificar o que a LDB traz para a educação. As diretrizes curriculares nacionais, gerais, elas trazem o que precisa ser trabalhado de forma geral, tá? E aí vem as diretrizes curriculares para a educação infantil, as diretrizes curriculares para o ensino fundamental, as diretrizes curriculares para o ensino médio, e aí nós temos as diretrizes curriculares para a educação quilombola, as diretrizes curriculares para os direitos humanos. Não se esqueçam das alterações da LDB, que foram ganhos, tá? Que já foram avanços. Nós avançamos muito com relação aos direitos humanos, nós avançamos muito com relação à diversidade, foram ganhos que a nossa evolução, a nossa sociedade evoluiu muito nessa discussão com relação à pluralidade social, com relação aos direitos, porque nós somos iguais, tá? A nossa sociedade, a nossa escola é plural, não pode haver diferença, não pode haver diferenças com relação ao direito à educação, tá? Então aí, isso tudo está contemplado na nossa legislação. A escola é o ponto crucial, é o espaço plural. Ok? E é dever do Estado, é dever da família, é dever da escola, tá? Não se esqueçam disso, pegue esses pontos, o que é, como acontece, o que precisa trabalhar, tá? O que precisa ser trabalhado na educação infantil, o que precisa ser trabalhado no ensino fundamental, o que precisa ser trabalhado no ensino médio. Qual é a divisão de áreas? Tá? Não se esqueçam que nós temos a educação profissional, ela foi amplamente, ela foi inserida e foi destacada porque a escola prepara sim para o trabalho, tá? Não se esqueça disso. E é uma preparação, a professora falou de 4 pontos. A escola não só ensina, a escola educa e ela cuida, tá? 4 palavrinhas que eu não quero que vocês esqueçam. A escola, nós temos, é preciso garantir o acesso, sim, mas não é só o acesso, é a inclusão, é a permanência e é o sucesso. Não se esqueça disso, ok? Não se esqueça também de que a escola, ela precisa
trabalhar com foco na pesquisa. Por isso que tem no edital a relação educação-pesquisa, tá? A pesquisa na educação ela é extremamente importante, porque a escola tem esse objetivo de trabalhar com a ciência. O professor ele tem que ser um pesquisador, ele tem que fomentar e ajudar que o aluno seja inserido. Nós estamos falando de metodologias ativas. O que são metodologias ativas na educação? A metodologia ativa da educação tem como conceito, como foco, fazer com que o aluno seja um sujeito ativo que tenha condições de construir conhecimento. Ele tenha condições de ser um ser ativo na construção do seu conhecimento, porque ele não recebe informação, ele busca informação, ele pesquisa, ele leva a informação para discutir com o professor em sala de aula. A metodologia ativa trabalha com o conceito de sala de aula invertida, que é uma das formas de metodologia. Então, o professor joga o tema, o aluno vai pesquisar, traz para a sala de aula para discutir com o professor. O professor joga o tema, o aluno tem aí as tecnologias à sua disposição. Seria maravilhoso se todas as escolas pudessem trabalhar dessa forma, com o aluno buscando conhecimento e vindo já com o conhecimento para a sala de aula e só discutir com o professor. Não é? Seria maravilhoso se nossas escolas pudessem trabalhar dessa forma. Eu sei que nós temos realidades diferentes, não é? Nós temos regiões diferentes, nós temos que trabalhar com o que nós temos, mas a educação, tá? A legislação e as teorias, elas são escritas, elas buscam esse tipo de escola, tá? E essa relação, escola e pesquisa, sonha em que um dia isso possa acontecer, tá? Essa relação faz com que nós não desistamos de construir uma educação assim. Por isso que nós temos que ser pesquisadores. Então, nós temos que entender que a ciência, ela não prega verdades absolutas, porque ela evolui, tá? Então, nós somos seres pesquisadores. A ciência, existem diferentes tipos de construção de conhecimento. A professora falou com vocês de tipos de fonte de conhecimentos, né? Nós falamos aqui sobre o racionalismo, sobre o empirismo, né, sobre várias formas de construir conhecimento. Aí a professora também falou sobre pesquisa, tipos de pesquisa. Nós temos pesquisas descritivas, temos pesquisas que são pesquisas exploratórias, nós temos pesquisas que são documentais, que aquelas são pesquisas que elas focam em análise de documentos, exploratórias, aquelas que vão explorar um objeto que ainda não foi estudado. Então nós temos diferentes tipos de pesquisa. Temos pesquisas que são só bibliográficas. Só bibliográfica. Não, a professora não está menosprezando a pesquisa bibliográfica, é aquela que estuda apenas fontes, isso significa que ela não vai fazer uma pesquisa de campo, tá? Ela estuda já livros, materiais publicados sobre determinado assunto, então ela faz um apanhado já sobre aquilo que existe dentro da academia sobre determinado objeto, tá? Então pesquisas bibliográficas, pesquisas descritivas, pesquisas documentais, pesquisas exploratórias, tá? Então existem diferentes tipos de pesquisa. Essa relação, pesquisa e educação, é extremamente importante, por isso que está cobrando, porque no edital de vocês, porque eles querem que nós foquemos isso, que nós trabalhemos isso na escola, que façamos das nossas aulas também, levemos para nossas aulas a metodologia ativa, que façamos dos nossos alunos alunos que sejam pesquisadores, que eles sejam sujeitos ativos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ok? Espero ter ajudado, quero que vocês se saiam muito bem, foi muito bom estar com vocês, espero vibrar com vocês, que todos sejam aprovados. Não se esqueçam, leiam com calma cada questão
Não se esqueçam das dicas, não se esqueçam da legislação e façam a prova com calma, ok? Um beijo!